Graça e paz, amados. Amém? Que o Espírito de Deus se mova nesse lugar, especialmente na sua vida, trazendo a você uma motivação para receber de Deus. Precisamos ser edificados, precisamos ser impactados. E é o nosso desafio, sempre que subimos nesse altar para ministrar a palavra de Deus, nós queremos trazer algo que de fato vem do coração de Deus, que de fato tem a ver com o que meditamos, o que recebemos de Deus, o que Deus tem falado aos nossos corações, mesmo diante de uma proposição temática, não é? Nós estamos no mês de janeiro, fechando o último domingo do mês, com o tema Semeando 2022. Todas as ministrações foram nessa direção, e nós vamos fechar essa série compartilhando uma palavra que está nos Salmos, livro dos Salmos, que é o Salmo 119. Eu quero que você nesse momento possa abrir a sua Bíblia para poder receber a palavra que o Senhor tem para a sua vida. Amém? Salmo 119, e nós vamos ler do versículo 97 ao versículo de número 105. Salmo 119, 97 a 105. Vamos então, nesse momento, passar a ler a palavra de Deus, a meditar nessa palavra, a receber o que o Espírito tem falado à igreja a partir dos seus pastores. Então, Salmo 119, 97 a 105. Se você abriu sua palavra, diga amém. Amém? Então vamos lá. Assim diz a palavra do Senhor: ó, quanto amo a tua lei, é a minha meditação em todo dia. Tu, pelos teus mandamentos, me fazes mais sábio do que os meus inimigos, pois estão sempre comigo. Tenho mais entendimento do que todos os meus mestres, porque os teus testemunhos são a minha meditação. Entendo mais do que os antigos, porque guardo os teus preceitos. Desviei os meus pés de todo o caminho mau, para guardar a tua palavra. Não me apartei dos teus juízos, tu me ensinaste. Ó, quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doces do que o mel à minha boca. Pelos teus mandamentos alcancei entendimento, por isso odeio todo falso caminho. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Amém. Vamos orar. Fala conosco, Deus. Senhor, nós queremos ter realmente o discernimento que vem da tua palavra. Nós precisamos, de fato, Deus, compreender e sermos tomados pela tua palavra. E sermos envolvidos pelo Espírito da revelação da tua palavra. Abra o nosso entendimento, abra a nossa mente. Senhor, nós buscamos a Ti nesta noite. Clamamos para que cada coração, cada vida possa receber de tal forma que nós saiamos melhores do que chegamos. Se alguém entrou aqui abatido, Deus, que o Senhor possa trazer agora o renovo. Se alguém entrou aqui triste, que o Senhor possa trazer a alegria. Se alguém entrou aqui angustiado, que o Senhor possa trazer também o conforto, o consolo. Ó Deus, se alguém entrou aqui sem interesse, sem desejo no coração de buscar ao Senhor, Espírito Santo, arde, queima, traz ao coração agora de cada um dos teus filhos um desejo
desesperador pelo Senhor, pela tua palavra. Fala aos nossos corações, ministra nas nossas vidas. É o que nós buscamos, é o que nós te pedimos. Que você possa dizer agora, fale assim: o meu coração está aberto para receber a palavra do Senhor. Eu quero ser edificado, eu quero sair melhor do que eu cheguei, em nome de Jesus, amém. Queridos, o apóstolo Paulo, quando escreve aos Gálatas, no capítulo 6, versículo de número 8, ele fala de uma realidade que é a realidade da semeadura para a carne e da semeadura para o espírito. E Paulo deixa de fato bem claro que nós precisamos fazer a opção daquilo que queremos colher, mas nós precisamos ter a atitude realmente de alimentar o nosso espírito para colhermos aquilo que precisamos, que queremos colher. No plano natural existe uma semeadura que se dá naturalmente, seguindo os desejos da carne, seguindo os impulsos, os apetites do corpo, físicos, os impulsos que a nossa estrutura biológica, fisiológica, orgânica, anseia. E eu gosto muito de pensar no fato que Deus deu-nos uma capacidade muito grande de usufruirmos de satisfação, de prazer com o nosso corpo. Basicamente, toda atividade do nosso corpo, ela é prazerosa. E só percebemos que essa é uma verdade quando algo não vai bem em nós. Aquela pontada na cabeça, aquela dor de cabeça, aquela dor no estômago, aquela temperatura elevada, qualquer alteração na nossa estrutura fisiológica, orgânica, nós sentimos. Então, Deus nos deu uma capacidade de usufruirmos de prazer. E naturalmente nós buscamos o prazer físico. Mas temos também uma capacidade emocional de estabelecermos expectativas, de ansiar, de desejar, e de certa maneira estamos sempre pensando, no que alimentamos em termos de sentimentos, no que ansiamos ou desejamos em termos de sentimentos, e então naturalmente fazemos semeaduras naturais ou semeaduras para a carne. Paulo diz que quem semeia para a carne, da carne colhe corrupção. Mas ele deixa claro, olha, existe uma semeadura que é espiritual. Existe uma semeadura que é uma semeadura que precisa acontecer para o espírito. Porque essa é a semeadura para a vida eterna. Tudo que você semeia para a carne, naturalmente vai passar rapidamente. Mas o que se semeia para o espírito é para a eternidade. Infelizmente, aqueles que não semearem para o espírito vão estar colhendo tão somente a corrupção, estarão sendo tão somente conduzidos a viver segundo os prazeres deste mundo. Estarão vivendo de uma forma fútil, de uma forma descomprometida com a eternidade. Quantos estão vivendo assim? Mas nós somos desafiados pela palavra de Deus a fazermos uma semeadura para a eternidade. Então nós vamos fechar essa série hoje, falando exatamente dos motivos para semearmos para o Espírito, dos motivos que você tem. Nós vamos olhar para um exemplo, que é o exemplo do Salmo 119, nesses versículos do salmista, onde ele mostra realmente o porquê nós precisamos alimentar o nosso espírito,
o porquê nós devemos de fato conduzir a nossa vida segundo a palavra de Deus, segundo a proposta de Deus, segundo esse plano mais elevado, como o Senhor mesmo disse, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos os vossos caminhos. Os pensamentos de Deus são mais elevados, os caminhos de Deus são mais elevados, e nós precisamos então ansiarmos pela vida no Espírito, e portanto, para isso nós precisamos alimentar o nosso espírito, nós precisamos semear para o Espírito. Se você preencheu a sua filipeta do Semeando 2022, você viu que nós dividimos aqui algumas áreas específicas, né? Como desafio, como parâmetro, família, célula, finanças e a vida pessoal. Queremos que você realmente estabeleça a sua semeadura visando o bem-estar da sua vida, daqueles que você ama, daqueles com os quais também você está vinculado, comprometido ou compromissado. E ansiamos por uma semeadura que nos projete para atingirmos certas conquistas, vitórias, mas a maior de todas precisa ser a de vivermos segundo o Espírito, a de andarmos segundo o Espírito, a de priorizarmos o reino de Deus. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. As demais coisas vos serão acrescentadas. A nossa semeadura precisa ser para o Espírito. E olhando então para esse texto que nós acabamos de ler, estava meditando e entendendo que aqui o Senhor estava me dando alguns princípios, né? Alguns motivos, e eu entendi que isso também se aplicaria à sua vida, à vida da igreja. E esses motivos então podem ser assimilados. Eu quero que você entenda e que você assimile nesta noite os motivos do salmista. Primeiro motivo que ele dá para semear para o Espírito. Segundo esse texto, inspirado e revelando tremendamente esta palavra, o salmista começa dizendo no versículo de número 97, ó como amo, ou quanto amo a tua lei, é a minha meditação em todo o dia. Eu percebo aqui que o motivo desse versículo é o motivo da obtenção de sementes espirituais. Se eu quero semear para o Espírito, eu preciso ter sementes espirituais. E estas sementes, segundo o salmista, estão na palavra de Deus. Ele diz, ó, quanto amo a tua lei. É a minha meditação em todo o dia. Queridos, só aqueles que de fato desenvolvem um hábito de se interessar pela palavra de Deus, amar a palavra de Deus, criar intimidade com a palavra de Deus, vão compreender a importância de se obter sementes para semear no Espírito. Não existe um outro lugar para você buscar, uma outra fonte para se buscar as sementes espirituais que não sejam na palavra. Nós podemos olhar para a criação e entender que há uma revelação natural. Na natureza existe uma revelação. O salmista disse, olha, os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Quem olha para a natureza, para essa revelação natural, ainda que diga que Deus não existe, se for analisar de uma forma tão
tão profunda vai compreender. Não tem como Deus não existir. Não tem como. Não tem como o acaso produzir tudo isso. Não tem como tudo isso ter aparecido de um acidente. Há um planejamento, algo profundo que a palavra de Deus nos revela é que o Senhor é eterno. Moisés declarou no Salmo 90, Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem, se formasse a terra e o mar, de eternidade em eternidade, Tu és Deus. Queridos, compreendemos a existência desse Deus que não nasceu, desse Deus que não foi criado, só pela a criação não é suficiente. Por isso, então, quando nós tomamos a revelação especial que é a Bíblia Sagrada, as Escrituras Sagradas, a Palavra de Deus, nós somos também confrontados e desafiados a compreender que esse Deus é um Deus misterioso, que esse Deus, Ele não pode ser definido, né? Esse Deus, Ele não pode ser esquadrinhado, Ele só pode ser compreendido a partir de uma revelação especial, e a palavra de Deus é essa fonte que traz então ao espírito do homem, essa sensibilidade para entender, Deus existe, de eternidade em eternidade Ele é Deus. Eu não compreendo, eu não entendo, mas Ele é Deus. Deus é Deus. Deus é Deus. E eu me rendo a esse Deus. Eu me rendo à sua palavra. Eu me rendo a essa palavra que pode me qualificar para exercer sobre o meu espírito uma semeadura para a edificação do meu espírito. Jesus conta uma parábola aos discípulos e ele fala: o semeador saiu a semear. E ele diz que o Senhor jogou sementes e sementes caíram à beira do caminho. Jogou sementes e sementes caíram num solo rochoso. Jogou semente e sementes caíram num solo onde havia espinhos. Lançou sementes e sementes caíram em um solo bom, em um solo fértil. A da beira do caminho os passarinhos, as aves comeram. E Jesus diz: são os espíritos malignos, os demônios, que quando a palavra de Deus é lançada, não permite que o homem tenha compreensão, receba um coração duro, um coração de beira de caminho, né? Onde toda influência, todo argumento, todo mundo influencia, onde não há sensibilidade para parar, meditar, refletir sobre a vida e buscar compreender Deus, a sua existência, a sua influência sobre a vida. O solo rochoso é aquele que recebe e diz: não, Deus existe. Quantas pessoas são tementes a Deus? Quantas pessoas acreditam na existência de Deus? Porém, queridos, tem um detalhe. A palavra diz que elas não se aprofundam, não se enraizam, porque tem umas durezas no coração. São aqueles que vão ouvindo todos que argumentam e têm seus argumentos às vezes nocivos para desviar as pessoas de Deus, das coisas de Deus. E assim são aqueles que estão sempre aprendendo alguma coisa, mas são duros para se aprofundarem, se enraizarem na palavra de Deus. As sementes que caíram no solo cheio de espinhos, aqueles que recebem, que querem Deus, querem as coisas de Deus, querem ser abençoados, mas são sufocados pelos prazeres do mundo, são sufocados por propostas que se tornam de certa forma mais interessantes, porque vivem semeando para a carne e não para o espírito. Mas Jesus diz que a semente é a palavra de Deus,
E o solo bom, ele recebe essa palavra, e ele então, aberto para estas sementes, ele se torna produtivo. E quão importante é, queridos, queremos conquistas, vitórias em todas as áreas das nossas vidas, mas o nosso coração e a nossa vida é um terreno fértil. O nosso coração é um coração que está cheio da semente da palavra de Deus. Nós estamos buscando esta semente para as nossas vidas, como disse o salmista. Então Jesus diz que a boca fala daquilo que está cheio o coração. Tem pessoas que você fica perto delas, meia hora, uma hora, você não ouve falar de Deus um momento, você não ouve uma citação da palavra de Deus, você não ouve uma demonstração de temor de Deus, mas às vezes estão na igreja, às vezes no domingo se preparam, se arrumam para estar na igreja, participam, mas quando se está do lado de tais pessoas, você não percebe em nada que ela é temente a Deus, que ela ama a Deus, que ela tem compromisso com Deus, que ela tem um envolvimento com Deus. Por quê? Porque a boca fala daquilo que está cheio o coração. É aquele que tem sempre uma piada para contar, ele tem sempre um gracejo, ele tem sempre uma murmuração, ele tem sempre uma reclamação, ele tem sempre uma consideração qualquer, né? Dessas comuns que qualquer um faz, mas ele não tem a palavra de Deus fluindo do seu coração. Por quê? Porque ele não entendeu que a palavra de Deus é a semente que precisa ser guardada e ser semeada para o Espírito, para produzir crescimento, para produzir vida. Nós precisamos abastecer o nosso coração com sementes do Espírito. Você quer semear para o Espírito? Então você precisa alimentar-se da palavra de Deus. Você precisa se encher da palavra de Deus. Queridos, semeando também um motivo, segundo o salmista, que além dessa semente, que ele diz amar, que ele diz ser o conteúdo que ele medita em todo dia, ele fala também, lá no versículo de número 98, tu, pelos teus mandamentos me fazes mais sábio do que os meus inimigos, pois estão sempre comigo. Queridos, esse é um motivo muito importante, obter sabedoria, adquirir sabedoria. A palavra de Deus, ela nos traz sabedoria. Infelizmente temos que admitir que muitos crentes estão vivendo frustrados ao observarem a vida de pessoas não crentes, de pessoas incrédulas. O salmista, no Salmo 73, versículo 3, ele disse: pois eu tinha inveja dos nécios, quando via a prosperidade dos ímpios. Ele tinha inveja daqueles que não conhecem a Deus. Ele olhava para a vida daqueles que, na sua impiedade, não tem nenhum vínculo, nenhum relacionamento com Deus. Ao contrário, eles abominam a Deus. Será que não tem muitos crentes assim? Será que não temos vivido assim, queridos, a falta de sabedoria, a falta de compreensão de que realmente a palavra de Deus que nos qualifica, que nos capacita, que nos faz sábios para viver, para lidarmos com as situações mais diversas. Gente, é verdade que todas as pessoas precisam lidar com todos os problemas naturais da vida. O problema que afeta a vida de uma pessoa que não tem temor de Deus é também um problema que afeta a vida daquele que tem o temor de Deus. E o
salmista está dizendo que a palavra de Deus traz sabedoria. Por exemplo, relacionamento. Se relacionar é fácil? Não é fácil. Quando falamos de casamento, a coisa mais comum hoje é: não deu certo, separa. Não é a vontade de Deus a separação, mas é a vontade humana. E muitas vezes não tem conserto, não tem como resolver. Por quê? Porque falta o temor de Deus. Porque só o temor de Deus pode levar um homem ou uma mulher a viverem um amor que não é um amor natural. Quando Jesus fala que se alguém te ferir uma face, volta a outra. Se alguém te obrigar a andar uma milha, vai com ele duas. Se alguém tirar a sua capa dele também a túnica. Jesus está dizendo que esse amor que vem do Espírito nos habilita a andarmos a segunda milha ou a voltarmos a face, a não desistirmos, a consertarmos, a buscarmos viver melhor, a lutarmos, a irmos às últimas consequências, abrirmos mão dos nossos interesses egoístas, buscarmos os interesses maiores. Como é importante aos pais se empenharem na relação por causa também dos seus filhos. Quão necessário é andar a segunda milha, voltar a face, abrir mão dos seus próprios interesses, colocar o outro numa posição mais elevada do que a sua, porque por muito pouco nós desistimos das nossas relações. Estou falando isso, queridos, porque exatamente a falta da palavra de Deus nos impede de adquirirmos sabedoria. Mas quando alimentamos o nosso espírito, quando nós semeamos para o espírito, nós então somos edificados, fortalecidos, nós aprendemos a amar de tal forma que somos capazes de perdoar, de pedir perdão, somos capazes de vencer sentimentos, somos capazes de lutar e de irmos às últimas consequências para viver tudo aquilo que Deus tem para nós. Deus quer que você obtenha sabedoria. Deus quer que você seja mais sábio do que aqueles que não têm um vínculo e uma aliança com Ele e com a sua palavra. Então o salmista deixa claro que é pela palavra, que através desta palavra, que ele adquire sabedoria. Tu, pelos teus mandamentos, me fazes mais sábio do que os meus inimigos. Sabe, irmãos, às vezes, o nosso inimigo está muito perto. Quantas vezes nós somos resistidos nas nossas relações, às vezes dentro de casa. E é um inimigo espiritual que se aproveita das fraquezas humanas e lança o homem contra a sua esposa, a esposa contra o marido, lança o pai contra o filho contra o pai, cria conflitos dentro da própria casa, irmãos contra irmãos. É por isso que nós precisamos buscar nos mandamentos do Senhor, porque vamos adquirir sabedoria. As forças malignas não descansam, não param. E o que elas puderem fazer para atormentar, se possível, suscitando problemas dentro da nossa própria casa, elas farão. E Jesus advertiu que o inimigo do homem, ele estaria tão próximo, que ele estaria dentro da sua própria casa. Às vezes a falta de sabedoria nos torna inimigos uns dos outros, nos torna aversos uns aos outros, nos torna instrumentos malignos para gerar problemas e para criar dificuldades dentro das nossas relações familiares. Mas quando os mandamentos do Senhor estão presentes em nossos corações, então a sabedoria, ela vai brotando, ela vai nascendo. E se você pedir sabedoria ao Senhor,
Ele vai te conceder, porque a palavra dele presente em sua vida mudará e fará diferença. Amém? Em terceiro lugar, o salmista diz, no versículo 101, desviei os meus pés de todo o caminho mau, para guardar a tua palavra. Esse é um terceiro motivo importante, amados, vencer o mal. Semear para o Espírito. Se você adquiriu pela palavra sementes, se você recebe dessa palavra sabedoria, então você se torna capaz de vencer o mal. Você é fortalecido para vencer o mal. Ainda que o pecado esteja batendo a porta do seu coração, da sua vida, ainda que a tentação, ela esteja ali, gritante diante dos seus olhos, te chamando, te seduzindo, tenha certeza de uma coisa: Deus te faz forte. Deus é capaz de qualificar você para vencer a tentação, para vencer o maligno, para vencer tudo aquilo que afronta a sua vida, tentando te desviar do propósito. Então o salmista diz: desviei os meus pés de todo o caminho mau, para guardar a tua palavra. A natureza carnal, de certa forma, ela se torna mais forte quando nós não nos alimentamos espiritualmente, quando nós não semeamos para o Espírito, quando você só semeia para o natural. Então uma das desculpas é: não tenho tempo, eu trabalho muito, tenho muitos compromissos, eu tenho muita responsabilidade, eu tenho que dedicar a minha vida, não tenho tempo para ler, não tenho tempo para orar, não tenho tempo para ir numa célula, eu não tenho tempo para congregar, eu vou à igreja uma vez ou outra porque eu não tenho tempo. E essa tem sido uma desculpa por onde o inimigo tem minado muitos crentes, e muitos não têm conseguido vencer o mal. Por quê? Porque não têm guardado a palavra do Senhor. E ele diz: sabe por que eu desviei os meus pés, o meu caminhar do caminho mau? Porque havia um propósito: guardar a palavra de Deus. Porque esse é o motivo, guardar a palavra de Deus. Queridos, Jesus, em certa ocasião, ele fala que aquele que ouve e não guarda, ou seja, e não pratica, ele é considerado um homem que construiu, como o homem que construiu sua casa sobre a areia, sem alicerce. Quando vem os problemas, a tempestade, quando surgem os conflitos, ele não está alicerçado, então a casa dele é levada pelas águas dos problemas, dos mares, dos rios da vida. Mas aquele que ouve e guarda, ele é prudente, ele é sábio, ele edifica a sua casa sobre a rocha, ele tem a sua vida edificada na rocha. Então, para guardar a palavra de Deus, com esse propósito, você não somente se fortalece para se desviar do mal, quanto para permanecer realmente alicerçado, fundamentado no Senhor, na sua palavra. É alimentar a sua vida, ou semear para o Espírito. Quando sementes espirituais estão abastecendo o nosso coração, a nossa vida, então nós nos tornamos capazes de desviar os nossos pés do caminho mau. Se alguém diz: eu não consigo vencer o pecado, eu tenho problemas com o pecado, afinal de contas, o apóstolo João disse que se alguém disser que não tem pecado, é mentiroso. Realmente João falou isso. Mas ele diz: olha, se dissermos que não temos pecado, mentimos, a nós mesmos nos enganamos.
Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar. Nós temos então um advogado junto ao Pai. E se o Senhor escreveu a sua palavra, um dos propósitos é nos fortalecer. Estas coisas vos escrevi para que não pequeis. Se todavia, o próprio apóstolo João escreve isso, se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai. O pecado tem que ser um acidente. O pecado não pode ser a deliberação de uma vida fora da vontade de Deus. Não, é a determinação consciente de viver para Deus, de fazer a vontade de Deus, e o pecado será um acidente, se todavia alguém pecar. Então o salmista está dizendo: olha, eu desviei os meus pés do caminho mau para guardar a tua palavra. Sabe o que o inimigo quer? Que você não guarde a palavra de Deus, e logo por não guardar a palavra de Deus, que você não consiga desviar os seus pés do caminho mau, ou seja, da prática que não está de acordo com a vontade de Deus. Se temos um advogado que é Jesus Cristo, Ele nos justifica, Ele nos defende, Ele nos perdoa, Ele nos purifica de todo pecado. Quarto motivo, então, do salmista para semear para o Espírito, para semear segundo a palavra de Deus. Versículo de número 102, ele diz: não me apartei dos teus juízos, pois tu me ensinaste. Queridos, só existe uma forma de nós nos mantermos firmes, só existe uma maneira de nós permanecermos em Deus, é quando a nossa semeadura para o Espírito produz um senso de compromisso e cumplicidade com Deus. É quando você, então, pelo Espírito, entende que precisa amar a Deus sobre todas as coisas. Mas quando você também compreende que precisa amar o que Deus ama, mais do que o que você anseia, do que o que você deseja. A vontade de Deus precisa ser amada por nós. A vontade de Deus precisa de fato ser um propósito para as nossas vidas, para que nós permaneçamos em Deus, para que nós nos guardemos em Deus. Nós precisamos de fato nos apegarmos à palavra de Deus. Deus então nos traz revelação pela sua palavra. Deus nos traz revelação pelas Escrituras Sagradas. Jesus estava falando de si mesmo para os seus discípulos, porque afinal de contas, Jesus vem revelar Deus. E Jesus diz: olha, quem me vê a mim, vê o Pai. Ele diz: eu e o Pai somos um. E ele então vai falando sobre a sua vida, sobre o seu ministério, e ele diz: eu sou o pão da vida. E para que alguém se alimente espiritualmente, precisa comer do meu corpo. E para que alguém se fortaleça espiritualmente e se mantenha resistente, tem que beber do meu sangue. E Jesus, que é a revelação de Deus, a essência do próprio Deus, então ele vai trazendo a palavra, e alguns começam a se incomodar, a se inquietar. Sabe que tem pessoas que não suportam quando a palavra de Deus é pregada? Eu quero chamar a sua atenção, que se de alguma maneira você tem algum nível de resistência, de inquietação, se você não consegue parar para ouvir a palavra de Deus, se quando você está ouvindo a palavra de Deus, você tem sono, sonolência, você vai se inquietando, vai tendo mal-estar,
existe uma ação maligna para te impedir de receber de Deus. Existe uma intervenção espiritual para impedir que o seu espírito seja edificado. Existe uma conspiração maligna, diabólica, para que você não consiga refletir, assimilar, compreender e se deixar ser tomado e envolvido e transformado pela palavra de Deus. E quando Jesus estava ministrando, isso aconteceu. Alguns chegaram ao ponto de dizer: não, esse discurso ou essa pregação de Jesus, ela não serve para nós. E muitos abandonaram a Jesus. Jesus então chega a questionar os discípulos e diz: olha, tantos estão indo, né, me abandonando, abrindo mão do compromisso, e vocês não querem ir também? E o apóstolo Pedro diz: Senhor, nós não temos para onde ir. Senhor, só tu tens as palavras de vida eterna. Amados, esta semeadura, ela tem a ver realmente com uma assimilação de uma palavra que gera em nós um compromisso de permanência em Deus. Porque muitas pessoas estão se desviando, porque muitos abrem mão do seu compromisso com o Senhor de forma tão fácil. Por que tantos desviados? Porque não estão se nutrindo, e não estão se alimentando, e não estão semeando para o Espírito, porque estão sendo influenciados de fato por uma realidade muito comum do nosso tempo. Hoje são tantos os conteúdos para encher a mente, são tantos os conteúdos para atrair os sentidos, para atrair também esses impulsos, né? E assim, talvez você não vê a hora de ver aquele videozinho, né? De ver aquela mensagem que você recebeu. A maior parte do tempo, conteúdos fúteis. Quando chega a hora de fazer uma reflexão mesmo, muitos: não, eu não gosto desses assuntos não. Eu não gosto de política, eu não gosto disso. Já fazem as suas restrições, né? Não, lá vem você quer falar que o fulano é melhor do que esse ciclano, não. Sabe, quando a palavra de Deus está presente em nossos corações, nós nos tornamos então capazes de fazermos discernimentos sobre todos os assuntos, sobre todas as coisas. Somos capazes de selecionar o que vamos e o que não vamos ouvir, ver. Não é por influência de A, B, C, mas é por causa da palavra de Deus. É porque há uma influência direta da palavra de Deus em nossas vidas. E está aqui então o salmista abrindo o seu coração e confirmando algo fundamental. Ele diz: não me apartei dos teus juízos, pois tu me ensinaste. E ele está mostrando então e declarando: olha, o meu espírito é edificado por Deus, o meu espírito é edificado pela palavra de Deus. Eu sou mantido e alimentado por Deus, em Deus, pela sua palavra. Quinto motivo eu quero dizer aqui, Salmo 119, versículo 103, ele diz: ó quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doces do que o mel à minha boca. Queridos, mais uma vez, eu quero frisar agora, que realmente a semeadura para o Espírito tem a ver com o prazer em ler e meditar na palavra de Deus. Tem a ver com a convicção, com a consciência de termos que priorizar
a palavra de Deus, a leitura, a meditação na Bíblia Sagrada. Não podemos fazer mecanicamente uma simples atividade religiosa. Eu vou ler a Bíblia porque o pastor Denner, ele tem falado do nosso plano de leitura, então eu vou e conseguir ler todos os capítulos e no final dizer, li. Queridos, há um estímulo para se ler, mas há um estímulo para se meditar, para se alimentar, e é isso que nós queremos. Não se trata de um concurso de quem leu a Bíblia mais vezes, mas se trata do compromisso de, como disse o salmista, meditar todos os dias, diariamente. Então, aqui o salmista abre o coração e diz, ó, quão doces são as tuas palavras para o meu paladar, mais doces do que o mel à minha boca. Amados, é que esse compromisso e essa convicção vai crescendo de tal forma que não se pode abrir mão. Eu preciso da palavra de Deus todos os dias, nós precisamos receber de Deus todos os dias. Nós precisamos nos alimentarmos todos os dias, precisamos dar prioridade à leitura da palavra de Deus. Quantas coisas você lê durante o dia? Ah, não tenho tempo. Ah, eu não. Quantas coisas, quantos textos você lê durante o dia? E quanto você tem lido da palavra de Deus? E quando você lê é bom? Você fica desesperado para terminar? Precisamos começar a clamar a Deus, torne essa palavra doce, doce ao meu paladar. Um dia Deus mandou o profeta dele comer a palavra dele, e esse profeta comeu, e ele disse que a palavra de Deus foi doce como mel na sua boca. É o mesmo que o salmista disse, a palavra de Deus é doce, ela é como mel, ela dá prazer, ela suscita satisfação. Precisamos dessa palavra. Sexto motivo, convicção doutrinária. Salmo 119, versículo 104. Ele diz, pelos teus mandamentos alcancei entendimento, por isso odeio todo falso caminho, ou toda falsa revelação, profecia. Queridos, um dos problemas sérios também da nossa geração de crentes é falta de convicção doutrinária, falta de compreensão da palavra de Deus, de conhecimento mesmo da palavra de Deus. Semear para o Espírito tem a ver com adquirir conhecimento e entendimento da palavra de Deus. Só é possível identificar o que é falso quando conhecemos o que é verdadeiro. No tempo do profeta Jeremias, do profeta Ezequiel, surgiram tantos falsos profetas. Deus dava a palavra a esses profetas, e quando eles liberavam a palavra, eles diziam, não, nós não te aceitamos, a sua palavra não nos favorece. Então iam atrás de profetas que falassem o que eles queriam, como nos nossos dias. Os profetas com as suas profetadas. Gente que só quer ouvir alguém falando que Deus tem uma coisa boa para elas. Mesmo que elas permaneçam no pecado, mesmo que elas não mudem de vida, mesmo que elas continuem vivendo de forma desonesta, de forma imoral, de forma injusta, de forma pecaminosa, um profeta que libere uma palavra que diz, Deus te aceita como você é, como você está, não se preocupe. A convicção doutrinária nos diz, amados, que nós somos pecadores, e que nós não merecemos nada de Deus, mas Deus é misericordioso,
Ele não nos dá o que nós merecemos. E que mesmo não merecendo, Deus nos dá o que nós não merecemos, que é graça. E assim nós recebemos o perdão de Deus, nós recebemos a transformação, a salvação em Cristo Jesus, a justificação. Mas tem uma coisa, queridos, Deus nos chama para viver em santidade, Deus nos chama para uma mudança de vida, Deus nos chama para uma vida coerente, para uma vida transformada. Ele te chama para viver uma vida nova, uma nova vida. Mas não queremos. Precisamos ter a convicção doutrinária de que fomos chamados para andar em santidade. Andar em santidade não é vestir uma roupa diferente, não é ter um cumprimento diferente, não é falar algumas palavras diferentes, tipo varão, glória a Deus, e aí varão de fogo. Não. O Senhor te chama para você ter uma linguagem diferente, pura, uma vida reta. O Senhor te chama para você ser diferente. Se todos falam mentira, você fala a verdade. Se todos usam de bajulação, você ser verdadeiro, mas ser coerente, e assim por diante. Vida reta, vida santa. E só o conhecimento da verdade nos levará a vivermos a verdade. Quando Jesus declarou: e conhecereis a verdade vos libertará. Jesus estava falando que Ele é essa verdade, que promove uma transformação na vida do ser humano, e que a sua palavra é a palavra que promove também a nova realidade, o novo estilo, o novo conteúdo de vida. E Jesus então se apresenta como aquele que vem para mudar a história humana e para trazer absolutamente tudo aquilo que nós necessitamos para fazer e viver o que Deus tem como um propósito para as nossas vidas. Quando o salmista então declara que a sua vida tinha a ver com os mandamentos da palavra, e era por isso que ele odiava o falso caminho, e é por isso que ele odiava a falsa doutrina, o falso ensinamento, é porque ele conhecia a palavra de Deus como base, como fundamento para entender o que é a verdade e para discernir o que não é a verdade, para discernir a mentira e os enganos malignos. E eu quero fechar então essa meditação trazendo o último motivo que eu entendo aqui que o salmista traz, que é o versículo de número 106, lâmpada para os meus pés, é a tua palavra e luz para o meu caminho. O salmista está falando de revelação e direção. Pela palavra de Deus, pelas escrituras sagradas, nós recebemos revelação de Deus. E por essa palavra nós recebemos direção de Deus. Deus nos mostra quem somos, quem Ele é, Ele mostra qual é a vontade dEle, Ele mostra aquilo que nós precisamos vencer, Ele mostra quem são os nossos inimigos, Ele nos mostra aquilo que Ele tem à nossa disposição, e Ele nos habilita a vivermos a vontade dEle. Mas quando o salmista diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, você já precisou de lâmpada nos pés? Aqui na cidade a gente não precisa, não entende muito isso, mas é quando se anda na roça, onde não tem energia elétrica, que você entende que os pés precisam de lâmpada. Porque é onde você vai pisar, onde você vai colocar os seus pés. Isso vai dar direção para a sua vida, isso vai dar sentido à sua vida, isso vai te habilitar, isso vai te capacitar. Não dá para andar no escuro, não dá para andar sem luz. E como nós precisamos da luz. Paulo escrevendo aos Efésios, ele diz, olha, no outro tempo vocês eram trevas, mas agora sois luz. Ele diz, andai
como filhos da luz. Os que andam em trevas não sabem qual é a vontade de Deus. Vivem, praticam pecado, são escravos de demônios. Realmente caminham nas trevas, vivem nas trevas e vão ser ceifados. A eternidade para aqueles que andam nas trevas é a eternidade de sofrimento, é a eternidade da ausência de Deus, é a eternidade da insatisfação. Por isso Paulo diz: olha, o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Aquele que semeia para o Espírito vai colher vida eterna. É necessário que sejamos iluminados pela palavra de Deus. Só a palavra de Deus vai iluminar a sua vida, a sua mente, o seu coração, o seu caminhar, o seu comportamento, o seu procedimento, os seus propósitos, os seus projetos, os seus sonhos, onde você irá chegar, o que você anseia para a sua vida. Queridos, quando tomamos esse texto, percebemos a importância da palavra de Deus na vida do salmista. E a importância de semear pelo Espírito. Não tem jeito de semear para o Espírito, senão pela palavra de Deus. Mas eu quero trazer uma conclusão aqui para você, que tem a ver com a compreensão de que se dedicar a ler e a meditar, a se alimentar espiritualmente na palavra de Deus, traz efeitos transformadores para a sua vida. Sérgio Shoa me mandou um vídeo essa semana interessante, falando exatamente sobre uma pesquisa quanto a importância da leitura e da meditação na palavra de Deus. E essa pesquisa foi feita por um centro de engajamento bíblico nos Estados Unidos, avaliando os efeitos da leitura da palavra de Deus. E é interessante que se uma pessoa lê uma vez por semana a palavra de Deus, o que comumente mais acontece quando a pessoa sai da sua casa e vem ao culto, e às vezes acompanha um texto lendo com o pregador, essa palavra não tem tanto efeito na vida, não causa grandes ou transformações na vida. Se ela lê 2 vezes por semana, o efeito fica quase que o mesmo. Então, digamos que vem no culto, lê um texto e durante a semana abre lá a Bíblia e lê um versículo. Tá bom. Mas se ela fizer isso 3 vezes, já começa a fazer efeito. Se ela fizer a leitura bíblica 4 vezes por semana, aí já tem 4 vezes ou mais, já passa a ter um grande efeito na vida. Por isso, então, nessa noite nós queremos te desafiar a realmente assumir um compromisso de ler e de meditar na palavra de Deus, porque os efeitos são grandes. Porque quando você faz isso com frequência, acima de 4 leituras semanais, você já verá a influência da palavra de Deus na sua vida. Então, hábitos negativos mudados e hábitos positivos aumentados, reforçados. Olha o que eles descobriram nessa pesquisa. Hábitos negativos. Quem lê mais de 4 vezes por semana a Bíblia Sagrada
Em relação ao sentimento de solidão, verá uma queda de 30% desse sentimento. Em relação ao sentimento de raiva, de ira, haverá uma queda de 32% desse sentimento. Ah, não, eu sou nervoso. Você é nervoso, irado? Leia a palavra de Deus. Em relação ao sentimento de amargura, nos relacionamentos, casamento, filhos, haverá uma queda de 40%. Em relação ao alcoolismo, dependência do álcool, haverá uma queda de 57%. Em relação ao sentimento de estagnação espiritual, aquela sensação de vazio espiritual, de que você não está bem, uma queda de 60%. Em relação à pornografia, 61%. Ah, pastor, mas a Bíblia agora é matemática. Ainda que seja uma pesquisa natural, fazendo essa averiguação no ambiente onde as pessoas leem, e com essas frequências, é o que se observou de uma forma, ainda que naturalmente falando, como um efeito em relação à mudança de hábitos. E em relação aos hábitos positivos, queridos, principalmente alguns que nós enfatizamos e que Jesus orientou tanto: compartilhar a fé, compartilhar os conteúdos espirituais com outras pessoas. Quem lê de 4 vezes acima a palavra de Deus por semana, há um aumento de 200%, nessa atitude, nessa postura, nessa conduta de compartilhar as coisas de Deus. Porque se você tem o seu coração cheio da palavra de Deus, você vai ter mais facilidade de compartilhar. É alguém, é um vizinho, é um amigo, é alguém no trabalho, fala de alguma coisa, é você poder trazer um estímulo, falar de Deus, orar, se manifestar favorável com as coisas de Deus, como instrumento de Deus para abençoar a vida de pessoas. Então, quem lê 4 vezes ou mais a palavra de Deus, tem muito mais motivação para compartilhar as coisas espirituais. E no quesito comunhão, ou aumento da comunhão, no quesito aumento da mansidão, da capacidade de obter satisfação, haverá uma mudança, um aumento significativo. Ainda que você passe por lutas, por problemas, você vai entender que o seu prazer está no Senhor. Talvez há decepção com o marido, ou com a sua esposa, ou com alguém da família, mas lembre-se, há alguém que não te decepciona, Ele não te abandona, Ele não te rejeita. Deus não te rejeita. O Senhor se importa com a sua vida. Em relação ao compromisso de conduzir pessoas a conhecer a Deus, queridos, quão importante isso é. Eu não quero Deus só para mim. Aqueles que leem mais de 4 vezes a palavra de Deus, com certeza, não são ausentes nas células, não são ausentes nos cultos, não são ausentes nos desafios de busca, têm disposição de se tornarem líderes, têm disposição de servir a Deus, têm disposição de manifestar compromisso com Deus e com as coisas de Deus. Há um aumento quando nós lemos, quando nós buscamos a palavra de Deus. O Espírito Santo vai edificar o seu espírito de tal forma que vai crescer em você uma vontade muito grande de viver, de fazer, de andar, de
permitir que a vontade de Deus seja a maior vontade da sua vida, do seu coração. Talvez, de alguma forma, você se encontre afetado, ou tenha a sua relação com Deus abalada, por não estar alimentando tão bem o teu espírito. Mas o Senhor te chama nesta noite para se dedicar a Ele, para se consagrar a Ele. Eu quero te chamar para ficar de pé nesse momento, para que a gente possa finalizar essa ministração, esse tempo que Deus tem nos dado. Eu quero concluir dizendo o seguinte, queridos: para aqueles que amam a Deus, a semeadura para o Espírito é a atividade mais importante e deve ser permanente, porque é dela que colheremos para a vida eterna. Aquele que nos deu vida, e vida em abundância. Aquele que nos chamou dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. É o Verbo de Deus, aquele que estava no princípio com Deus, aquele que era Deus, que é Deus, aquele que é poderoso, aquele cujo nome é tão poderoso que não há nada que Ele não possa mudar, que não há nada que Ele não possa transformar. E talvez no seu coração nesta noite, na sua vida nesta noite, você tenha que dizer: Jesus, o Senhor que começou uma boa obra na minha vida, completa esta obra, porque Ele venceu a morte, porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto você possa pedir ou pensar, porque Ele te dá sementes, Ele te oferece um conteúdo tremendo e maravilhoso para solidificar a sua vida, para mudar a sua vida, a sua história, para fazer de você alguém tão comprometido com Ele, que você o chame de poderoso, que você o chame de poderoso, que você o chame pelo nome, o nome de Jesus, nome de Jesus. Muito embora o salmista não conhecesse Jesus, queridos, tudo aquilo que nós compartilhamos nesta noite aponta para Jesus. Se consuma em Jesus, se conclui em Jesus, na sua palavra, na sua revelação. Que nessa noite você seja fortalecido nesse vínculo, nesse compromisso com Jesus. Aleluia. Cuida-me de mim, eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Clame por Ele. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Então liberta-me de mim, eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais Clame espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. E reina o Espírito sobre a carne. E reina o Espírito sobre a carne.
Queria que você, com seus olhos fechados, pudesse dizer para Deus que você reconhece que de fato precisa sim semear para o Espírito, que você precisa fazer a semeadura para a vida eterna, e que essa semeadura se dará pela palavra. Que você nessa noite possa dizer para Ele: eu quero ter mais compromisso com a Tua palavra. Que você possa dizer para Jesus: lâmpada para os meus pés é a Tua palavra e luz para o meu caminho. Peça ao Espírito Santo para trazer a você Abre os meus olhos, essa convicção, mostra esse desejo, esse compromisso, o meu coração. em que você assume que a palavra de Deus, ela terá primazia na sua vida, ela será uma prioridade na sua vida, ela será o seu fundamento, a fonte que vai alimentar o seu espírito, a fonte que irá suprir o seu espírito, para que você seja forte, para que você seja sábio, para que você tenha convicções, para que você tenha realizações dele, para que você vença o mal, para que você seja luz, para que você ande na luz, para que você transpareça a glória dele. Eu queria que essa fosse a nossa oração nessa noite. Então quero te chamar para nós orarmos juntos. Diga assim: Senhor Deus. Declare bem forte: Senhor Deus, eu reconheço que a Tua palavra é fundamental para que eu venha semear para o Espírito tudo que eu necessito para crescer, para agradar ao Senhor, para estar em sintonia com a Tua vontade, para vencer o pecado, para andar em convicção, para viver na luz, para ser luz, para testemunhar, para demonstrar o Senhor, a glória do Senhor através da minha vida. Me perdoa quando eu não tenho zelado da minha vida espiritual, valorizando a Tua palavra, lendo e meditando na Tua palavra. Senhor, pelo Espírito eu clamo que o meu coração possa ansiar pela Tua palavra. Eu quero guardar no coração a Tua palavra, para não pecar contra Ti. Mas para isso, Deus, eu quero desenvolver o hábito de ler, de meditar, de valorizar a Tua palavra. Que em nome de Jesus, o Senhor me ajude. Espírito Santo, me ajuda a desejar, a me comprometer, a viver, a meditar, a ter essa palavra no meu coração. Eu quero mudar a minha postura em relação à palavra de Deus. Esta palavra que não pode faltar e que precisa estar presente e encher o meu coração, porque o meu coração precisa estar cheio para transbordar, para que eu possa falar, porque a boca fala
do que está cheio o coração. Então eu quero encher a minha vida com esta palavra. Me ajuda, Deus, a crescer nesse compromisso com a tua palavra, em nome de Jesus. Senhor, que o Senhor venha mesmo pelo Espírito nos conduzir a sermos uma igreja que dá importância à palavra, que dá importância às Escrituras. Senhor, um povo que lê, um povo que medita, um povo que busca, um povo que grava, um povo que aprende, um povo que é ensinado, que é instruído, um povo que adquire sabedoria, um povo que vive em santidade, que guarda a palavra no coração, um povo que é iluminado, um povo que é conduzido pela tua palavra. Senhor, suscita esse prazer, esse desejo nos nossos corações. Senhor, que esta seja a principal semeadura das nossas vidas, porque por essa palavra realmente nós vamos adquirir as coisas do reino, mas vamos também adquirir as demais coisas, porque quando priorizamos o reino, a justiça do Senhor, as demais coisas serão acrescidas. Senhor, eu quero declarar ainda a bênção de uma semeadura, onde nesse domingo nós fechamos essa série, desafiando a tua igreja a semear para 2022. Que todos os teus filhos, que todos os membros desta igreja, que todos os líderes, pastores, que todos nós, ó Deus, possamos nos conduzir pela palavra, sejamos guiados pela palavra, possamos ser alicerçados na palavra, possamos viver a palavra, possamos ser transformados e libertos pela verdade da tua palavra. Que assim o Senhor nos abençoe, que assim o Senhor derrame sobre as nossas vidas, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus o Cristo, o amor de Deus o nosso Pai, as santas consolações do Espírito estejam sobre vós, amados, povo de Deus, hoje e pelos séculos dos séculos. Amém. Queridos, sobre a inscrição para o acampamento, os jovens estarão na secretaria. Não deixe de conferir isso, de confirmar a sua inscrição. Amém. Deus te abençoe. Tenha uma semana de vitórias e seja alicerçado nessa palavra, em nome de Jesus.